Olá, amigos, bem-vindos ao canal Pérolas Esparsas, num canal onde você poderá encontrar boa música e muitas mensagens inspiradoras que te levam para mais perto do Salvador. Muitos sinais já estão a nos mostrar, breve Jesus voltará. Um novo sol de um novo dia vai raiar, quando Jesus regressar. A iminente vinda do Senhor deve mover-nos à preparação para o encontro com Ele. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Que bom que você está aqui, amigo. Este é um sermão pregado pelo pastor Cristiel, nosso filho, na igreja da Morada, em Cuiabá, onde ele está trabalhando atualmente. É uma mensagem maravilhosa, creio que você vai gostar. Acompanhe nos seus detalhes cada lição preciosa que podemos tirar desse sermão. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, convido a se inscrever e também deixar sua curtida e comentar, compartilhando com outros para que o YouTube possa passar a outras pessoas essas mensagens importantes. Meus queridos, quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que esperei muito obrigado. Eu confesso a vocês que durante 4 anos do curso de teologia eu esperei pelo momento em que eu estivesse aqui com vocês. E para mim tem sido uma alegria. Eu confesso que quando eu descobri que eu vinha para Cuiabá, falaram muitas coisas sobre essa cidade. O que mais me falaram é que Cuiabá é uma cidade de pessoas calorosas, gostam de abraçar, gostam de conversar, e realmente foi isso que aconteceu. Mas, meus queridos, eu quero dizer para vocês, esse ano vai ser um ano muito abençoado. Talvez eu não consiga conhecer todos de perto, mas eu vou fazer o possível. Eu espero que esse ano possa ser o ano que eu irei fazer muitos amigos, e eu quero ser seu amigo, tá bom? O título do sermão de hoje é Boneco de Barro. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aí aberta no celular ou a Bíblia física. Em Êxodo capítulo 20, antes de nós irmos para o texto, eu quero contar para você uma história. Essa história é sobre uma técnica japonesa de mexer com vasos. Esses vasos quebrados, que essa técnica se chama kintsukuroi, são consertados com ouro. Você já viu um vaso desse? Os riscos do vaso quebrado você ainda consegue ver, mas no lugar onde ele se quebrou, tem ali um brilho, que é a forma como ele foi consertado. A ideia do kintsukuroi é o seguinte, vou explicar para você. A lenda diz que há muito tempo atrás, um líder militar japonês tinha ali a sua coleção de vasos de cerâmica, e entre eles tinha algumas taças de cerâmica também, que ele usava para tomar chá. E essa história conta que um dia ele estava mexendo nas suas taças e a sua taça preferida caiu no chão e se quebrou. E o que acontece quando um prato ou algo de cerâmica cai no chão? O que acontece com ele? Vira vários? A não ser que for aquele Duralex lá que cai e fica girando e não quebra. Mas se for o normal de cerâmica, vai quebrar, de porcelana. Então diz que aquele vasinho se quebrou, ele pensou bem assim, poxa vida, eu perdi o meu vaso preferido. Era o que eu mais gostava, e agora, o que eu vou fazer? E ele conversou com alguns artesãos, e disseram para ele o seguinte, olha, a gente pode tentar consertar. Talvez não fique tão bonito, mas nós vamos tentar. E
eles levaram, passaram-se 2 semanas, eles voltaram com um vaso, entregaram para aquele líder e falaram bem assim: ó, senhor, é o seguinte, nós consertamos o vaso, mas está desse jeito. E o vaso estava muito feio, porque eles haviam pegado alguns arames e aonde se quebrou eles tinham juntado com arame. E tudo que é feito com arame fica feio, não fica? A não ser que seja uma cerca, daí fica bonito, mas se não for cerca fica feio. E daí aquele líder militar ficou chateado demais. Ele disse assim: poxa vida, meu vaso preferido, que tinha mais valor aqui entre a minha coleção. Então um dos seus artesãos disse para ele: não, peraí, passa para nós aqui, deixa que a gente resolve. Ele entregou. Muito obrigado. Vamos passar aqui, ó, esse vaso. Entregaram então novamente o vaso para ele, só que agora o vaso estava diferente. Ao invés de arames colando o vaso, tinham esses brilhos. Perceba que o ouro não camuflou aonde o vaso se quebrou, pelo contrário, ele deu destaque. Mas a ideia do Kintsukuroi é que esse ouro ele mostra onde antes esse vaso era mais fraco, mais frágil. Mas a partir de agora, ele mostra onde é mais forte. Nesses pontos, ele não quebra mais. Você já vai entender porque eu contei essa história. Queridos, se eu parasse para conversar com vocês e eu visse a história de todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que daria para escrever um livro. E a história de cada um seria um capítulo desse livro. Quantos capítulos mais ou menos? 600? Um livro bem grandinho, né? Mas por que eu digo isso? Porque cada um aqui tem uma história diferente do outro. Talvez o início e o fim possa até ser um pouco parecido, mas o processo, aquilo que está ali no meio é diferente. Mas tem uma coisa que é comum para todos nós que estamos aqui dentro da igreja nesse sábado. Sabe o que é? Um dos pilares da fé adventista e um dos 10 mandamentos, o sábado. Em algum momento da sua vida você se deparou com este mandamento. Se você não é adventista de berço, assim como eu sou, eu cresci vendo todas as sextas-feiras os meus pais sentarem na sala para cantar aqueles hinos, o Santo Sábado, És Bem-vindo. Toda sexta-feira acontecia a mesma coisa. Guardar o sábado para mim era algo natural. Mas se você se converteu depois, ou está aprendendo sobre o sábado agora, talvez você teve esse confronto entre o sábado e o trabalho. Sim ou não? Teve, né? É algo difícil. E é por isso que hoje eu quero conversar com você sobre o mandamento do sábado. Porque talvez alguns de nós não nos relacionamos com o sábado na maneira como Deus deseja. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Está com a sua Bíblia aberta aí? Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. E eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, um Deus amoroso, e um Deus que entregou o Seu Filho numa cruz para morrer em nosso lugar. Por isso, nessa manhã, Pai, nós pedimos que o Senhor nos esvazie de nós mesmos e que o Espírito Santo nos complete, ó Pai, nos encha. Por favor, que tudo que for falado aqui, tudo que for lido na Tua palavra, possa fazer sentido para nós. E se nós precisamos tomar uma decisão, ó Pai, que essa decisão possa ser tomada aqui, nessa manhã. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8 até o 11 diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tem alguns pontos interessantes nesse mandamento. O primeiro deles é que o mandamento começa dizendo o quê?
lembra-te. E por que tem gente que esquece? O mandamento não está mandando lembrar? É para lembrar ou não? Sim ou não? Sim. Se é para lembrar, não é para esquecer. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Alguns estudiosos dizem que os babilônicos tinham um dia especial que acontecia num período de 7 em 7 dias também. Só que diferente do sábado, para eles esse era um dia maldito. Então, o dia maldito acontecia no 7º dia do mês, no 21º dia do mês, no 7º dia do mês, no 14º, 21º e 28º. Era assim que acontecia. Enquanto algumas pessoas separaram um dia para chamar de maldito, Deus separou um dia para chamar de santo. E isso é maravilhoso. Nós vamos continuar agora lendo esse mandamento, mas eu quero que você leia ele, imaginando que você faz parte do povo de Israel. Você consegue? Vamos lá, eu vou te dar o contexto. Estamos fazendo parte do povo de Israel. Durante um bom tempo no Egito, nós éramos o quê? Escravos. E ser escravo é bom ou ruim? É ruim, né? Ninguém aqui quer ser escravo. Porque escravo consegue fazer aquilo que quer? Não. Escravo faz aquilo que outra pessoa quer. E o povo de Israel, antes de sair do Egito, o faraó, naquele momento meio brabo dele, ele disse assim: não, vocês vão trabalhar mais, vocês vão sofrer mais, a vida de vocês vai ser pior. E Deus só estava pedindo para ele liberar o povo. Simples, fácil, dinâmico. Mas ele não queria. Daí teve um momento lá que o faraó liberou o povo para ir para o deserto. Você se lembra? Dele liberou o povo, se arrependeu e disse: não é liberdade, é sabor liberdade. Foi ou não foi? Dele foi atrás do povo. E com esse desenrolar a gente vê vários milagres, Deus protegendo o povo de Israel. Só que daí chega a cena do Monte Sinai. Moisés sobe ao monte e o povo lá embaixo está ouvindo uma voz que parece voz de trovão. Alguém aqui tem medo de trovão? Eu vi algumas mãos. Então imagina, quando Deus começa a falar para eles o mandamento do sábado, eles pensam que aquela voz, que era uma voz de trovão, viria com muita ira. Mas na verdade o mandamento do sábado vem com muito amor. Porque Deus diz assim: ei, lembra do dia do sábado, para o santificar. E daí agora começa a parte do mandamento que é libertadora. Porque olha só, durante todo o processo do Egito, o povo de Israel era o que mesmo? Escravo. Então olha para o texto, vamos ler novamente. Versículo 9 diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Vamos parar um pouquinho. Tem alguma coisa aqui que está estranha. Durante 7 dias, o povo de Israel era o que no Egito? Escravo. Fazia a sua obra ou fazia a obra de outra pessoa? De outra pessoa. E quem era essa pessoa? O faraó. Então Deus está dizendo para eles bem assim: ei, esse mandamento, ele está trazendo libertação para você. Porque antes você era oprimido, você era um escravo, trabalhava 7 dias para o faraó. Mas a partir de agora você vai trabalhar 6 dias para você mesmo. Você vai trabalhar para... Isso é libertador. É a voz de um Deus que parecia uma voz de trovão, que ia trazer ira, mas é um Deus mostrando amor. É perfeito, é maravilhoso. E daí vem aquele mas. E quando tem um mas, parece que vai vir algo ruim depois, não é? Só que Deus olha para eles e diz assim: 6 dias vocês vão trabalhar, mas o 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, aquele para santificar e para não se esquecer, nesse você não fará nenhum trabalho. Isso é libertador, sim ou não? É maravilhoso. Um povo que só viu açoite durante a vida inteira, agora está vendo um Deus de amor, trazendo libertação. Mas o mandamento não para por aqui. Sabe por quê? Porque Deus sabe. E Ele olhou para aquele povo e falou bem assim, ó: vocês são maus. E é o seguinte: nem vocês vão trabalhar, mas os filhos não trabalham, a filha não trabalha, o servo não trabalha, a serva não trabalha,
o teu animalzinho não vai trabalhar. Gente, primeira lei de proteção aos animais está na Bíblia. E o Ibama não sabia disso. Está aqui no texto. Olha o que o texto está dizendo, versículo 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Esse é o nosso Deus que conhece o nosso coraçãozinho que é mau. Porque eu poderia dizer, tá bom, eu não vou trabalhar, montei minha empresa, mas eu vou deixar quem trabalhando lá no sábado? Os meus empregados. Mas o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: ei, ninguém trabalha. Agora eu quero que você faça aqui uma conta junto comigo. Todo mundo sabe contar, né? A gente vai fazer uma conta aqui. Quantas categorias estão no mandamento do sábado? Vamos lá? O mandamento do versículo 10 diz assim, ó: não vai trabalhar nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem o estrangeiro. Quantas categorias? 7 categorias. Você acha que isso é coincidência? 7 é o número do quê? Você não está errado. Mas Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 583, diz que 7 é o número da plenitude. E a sua resposta não está errada, porque para os judeus, perfeição é plenitude. O que é perfeito é completo. Mas agora pense comigo o porquê existem 7 categorias dentro do mandamento do sábado. O mandamento do sábado é um mandamento para todas as pessoas. A ideia dele é que no dia de sábado, o patrão e o empregado se reúnam no mesmo lugar, sentem nos mesmos bancos, ouçam os mesmos hinos, compartilhem a mesma leitura. Ou seja, ao invés de dividir a sociedade, o mandamento do sábado une. E existem aqui 7 categorias. Por quê? Porque se tentasse juntar todas as pessoas que já passaram pela terra dentro de um espaço, a gente conseguiria fazer isso? Sabe que cabe aqui dentro da igreja da morada? Uma igreja grande, mas mesmo assim não cabe. Só que Deus, em sua grande sabedoria, Ele disse assim: eu vou separar um santuário no tempo. Porque num tempo, num espaço de tempo, cabem todas as pessoas. Esse é o mandamento do sábado. Só que o mandamento terminou aqui? Não, vamos voltar para o texto. Versículo 11, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia fez o quê? Descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E a pergunta que eu me fiz, quando eu comecei a analisar esse mandamento, foi: por que Deus faz uma referência direta à criação no mandamento do sábado? Você já se perguntou o porquê disso? O que acontece na criação? Deus cria o universo em quantos dias? 6 dias, e no 7º dia Ele faz o quê? Ele descansa. Tinha uma musiquinha de criança, que eu ouvia muito nas escolinhas, que dizia bem assim: no 7º dia o Senhor descansou. Mas é porque o Senhor estava cansado? Não, não, não. Ele nunca se cansa. Ele descansou para fazer o quê? Para ensinar. Vocês vão perceber que música não é meu dom, tá bom? Não canto. Gosto é de pregar, não de cantar, tá bom? Mas assim, não é porque ele estava cansado. Ele descansou para nos ensinar. E aqui é um ponto interessante. Vamos voltar lá para o Egito, a realidade do Egito com o faraó? O que acontecia com o faraó? Para os egípcios, o faraó era considerado um deus aqui na terra. Ou seja, se o faraó estava triste, quem é que estava triste também? Quem? Deus. Se o faraó estava feliz, era porque Deus estava o quê? Feliz. Por isso que você vê nos filmes e naquelas pinturas, o pessoal abanando o faraó com aquela folha de palmeira, botando uvinha na boquinha dele. Ó, coitadinho, precisa aqui, ó. Porque eles estavam querendo agradar o quê? O Deus deles. O faraó para eles era um Deus. E eu te pergunto, quem era a única pessoa que era beneficiada no Egito? Quem? O faraó. Tudo acontecia em prol do faraó. Todas as coisas eram para o faraó. E o resto que se dane, que se lasque. Mas aí no mandamento do sábado,
depois que Deus estava mostrando para o povo que eles eram humanos. O mandamento do sábado devolve ao ser humano a sua essência, a sua identidade. E Deus termina o mandamento falando bem assim, ó: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar. No 7º dia descansou. Por que ele estava relembrando a criação? O que acontece no 6º dia da criação? Deus cria o homem e a mulher. Só que o homem e a mulher são criados o quê? A imagem e semelhança de Deus. Pronto! O que Deus está querendo dizer no final desse mandamento é o seguinte: ei, agora não é mais só o faraó que é beneficiado, porque vocês foram criados à minha imagem e semelhança. O sábado devolve a você a sua humanidade. O sábado é aquele momento em que nós quebramos as barreiras sociais e todos nos unimos em um só propósito: adorar o nosso Criador. Amém? Essa é a essência do sábado. Mas tem mais uma história que eu gostaria de ler com vocês essa manhã. Por isso eu quero que você pegue a sua Bíblia e vá para João, capítulo 9, a partir do verso 1. E eu quero que você entenda algo muito importante com essa história e com o mandamento do sábado: que o nosso Deus, o Deus dos escolhidos, escolheu os excluídos. E você vai entender o porquê dessa frase. João capítulo 9, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Podemos ler? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos parar por aqui. Imagina essa cena. Jesus está andando, e junto com Jesus, quem vem atrás dele sempre? Os 12 abençoados ali, os 12 apóstolos. E a Bíblia me diz que Jesus estava andando e de repente ele para, ele olha, analisa, e ele vê um jovem. E esse jovem, ele tinha ali um problema. Qual era o problema dele? Ele era cego. E Jesus começa a analisar aquela situação. Mas junto com Jesus tinham 12 curiosos, que no momento que Jesus para e olha, eles estavam vindo junto, eles fazem o quê? Olham também. E se você está julgando os discípulos, eu quero fazer um teste com você. Experimenta alguém que está no primeiro banco da igreja levantar e olhar para trás. Não é todo mundo que vai olhar, porque nós somos curiosos por natureza, faz parte de quem nós somos, da nossa essência. E os discípulos ali naquela curiosidade, eles também começam a analisar aquela cena. Só que enquanto Jesus, na sua análise, olha para aquele jovem cego com amor, os discípulos automaticamente olham para ele com condenação. E a pergunta que eles fazem para Jesus é a seguinte: mestre, mas explica para nós, quem foi que pecou para esse miserável ser do jeito que ele é? A culpa é dele? A culpa é dos pais dele? Quem foi que fez? E é interessante isso porque nós também geralmente associamos problemas da sociedade a Deus. E a gente diz assim, ó: o nosso Deus é um Deus de ira. E o que os discípulos estavam fazendo aqui era exatamente isso. Eles olham para aquele homem e começam a encontrar um culpado para aquela situação. E a resposta de Jesus aqui, ela é bem interessante. Porque diante da pergunta dos discípulos: mestre, quem foi que pecou? Aonde está o problema dessa miséria? Jesus olha para eles e diz o seguinte, versículo 3: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo, aplicou aos olhos do cego. Se você não sentiu nojo dessa última parte, você não é humano.
Jesus cuspiu na terra, fez o barrinho e botou nos olhos do cego. O versículo 7 diz que Jesus deu um endereço para o cego procurar. Que disse assim, ó, diz-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Agora pula para o versículo 14, que diz assim, ó, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. O discurso de Jesus é interessante, mas eu não consegui entender quando eu li a primeira vez. Que diz assim, ó, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Daí dito isso, Jesus gospe na terra, faz o lodo, coloca nos olhos do cego, dá um endereço para o cego procurar. O cego vai até o tanque, molha a sua cara ali, lava o seu rosto e volta vendo. Jesus Cristo fez 7 milagres no sábado, que estão aqui na Bíblia, que foram relatados. 7 milagres. Na minha opinião, esse é o mais especial. E eu vou te explicar o porquê. Quando o judeu, ele escrevia um texto, ele não queria deixar no texto o óbvio para você. Óbvio que tem algumas coisas na Bíblia que você já lê, entende e tudo certo. Mas quando o judeu escrevia, ele queria que você se deleitasse em cima daquele texto, que você parasse, refletisse e estudasse. E tem alguns textos na Bíblia que a gente precisa fazer isso. Na faculdade eu fiz muita exegese. É demorado, dá dor de cabeça, tem ataque de ansiedade o tempo todo, mas é bom demais. E é o que nós vamos fazer aqui em cima desse texto nessa manhã. Tá bom? Você pode fazer comigo isso? Então vamos lá. O texto diz o seguinte, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A pergunta era sobre o quê? Sobre pecado. Mas o interessante é que no português existe um termo que a gente chama palavras-chave. Para que funcionam as palavras-chave? Alguém sabe responder? Funcionam para nos ajudar a entendermos o texto. Se você está pesquisando um artigo na internet, você não pesquisa só o título do artigo, você vai nas palavras-chave. Porque daí você vai entender sobre o que aquele artigo está falando. E aqui nesse discurso de Cristo, existem também algumas palavras-chave que vão nos ajudar a entendermos melhor o que Jesus queria dizer. Vamos encontrar elas então? Vamos para o texto. Mais uma vez, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Entramos a primeira. A noite vem quando ninguém pode o quê? Trabalhar. Mas depois do dia vem o quê? Vem a noite. Então o texto está dizendo assim, é necessário que a gente faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vamos lá? Enquanto estou onde? No mundo. Sou o quê? A luz do mundo. Daí dito isso, Jesus fez o barro, o lodo, e aplicou aos olhos do cego, antropon, homem. Versículo 14. E era o que? Sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e aplicou aos olhos do cego. Vamos fazer uma recapitulação das palavras? Dia, noite, mundo, luz, barro, homem, sábado. Isso te lembra o quê? Foi você que falou, não eu. Existem elementos no discurso de Jesus que remontam o quebra-cabeças da criação. A pergunta era sobre o quê? Sobre pecado. E daí Jesus vem e explica para eles o seguinte: ei, a culpa não é dele, a culpa não é da mãe, a culpa não é do pai, não é do tio, não é do papagaio, não é do cachorro. Para você entender o porquê nós estamos vivendo todas essas consequências, todos esses problemas, você precisa voltar onde? Na criação. E agora, vem a parte do texto que é magnífica. Porque esse Jesus, segundo João capítulo 1, diz que ele era o quê? Era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ele estava no princípio.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Jesus estava na criação. Jesus é o Criador. Agora olha o que Jesus fez. O nosso Criador, o mestre das ilustrações, olha para os discípulos e fala o seguinte: vocês querem uma resposta para essa pergunta? Tá bom, eu vou fazer. Faz o barro e aplica nos olhos do cego. Pode só passar para mim o slide? Aí, vamos voltar aqui. Foi. O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: você precisa voltar na criação. Eu estava na criação. Existe aqui um problema, mas eu tenho a solução para esse problema. Mais uma vez, o Criador tem barro nas mãos. Você entende a essência desse texto? A pergunta era sobre pecado. Jesus está trazendo uma resposta. Ele fala: ei, eu sou o Criador, eu sei mexer com a lama, eu sei mexer com o barro, espera aí que eu resolvo o problema. Ele pega o barro, ele aplica aos olhos do cego, e ele dá àquele cego a cura. Quando nós falamos sobre pecado, nós falamos sobre divisões, porque o pecado dividiu a humanidade. O pecado me separou de Deus. O pecado divide famílias, o pecado destrói a sua vida, o pecado tira vidas. É um problema gigantesco, mas quem é a solução para esse problema? Jesus. Eu quero contar para você uma história, e nós já estamos encerrando. Essa história é sobre uma mulher chamada Fanny Crosby. Alguém já ouviu falar? Fanny Crosby é a autora cristã que mais compôs hinos. Foram mais de 8.000 hinos. E o mais impressionante de tudo isso é que Fanny Crosby era cega. Ela não enxergava. E eu enxergando, olha o que eu faço. E a história conta que quando Fanny Crosby nasceu, por conta de um erro médico, foi que ela ficou cega. E talvez você tenha conhecimento sobre alguns hinos que ela escreveu. Um deles é um hino chamado Bendita Segurança, que diz assim, ó: que segurança, o quê? Sou de Jesus. Olha que lindo. Vocês têm o dom. E herdeiro sou de meu Deus. E ele me leva para onde? Glórias dos céus. Canta o quê? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Amém. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Parecia coro celestial. Queridos, uma mulher que é cega, diante da sua condição, ela compõe um hino que diz: que segurança que eu tenho em meu Jesus. Uma mulher que é cega está dizendo bem assim: eu mesmo sendo cega consigo desfrutar as bênçãos da luz que esse Senhor Jesus me dá. E durante esse hino, ela fala bem assim: eu sei que eu sou herdeira desse reino, mesmo não merecendo, mas eu sou herdeira por causa de Jesus. E por isso, canta a minha alma, mesmo com os problemas que me limitam, eu canto ao Senhor, e estou sempre rendendo honra e louvor a Ele, amém? É sobre esse Jesus. Uma das histórias sobre Fanny Crosby diz que na sua adolescência, um dia antes de dormir, ela estava fazendo a sua oração do lado da sua cama, e começou a ouvir ao fundo um choro que vinha do quarto da sua mãe. Aquele choro era um choro de uma pessoa angustiada.
alguém que tinha uma dor e estava lutando com alguém. Fanny Crosby, então, apalpando a parede, saiu do seu quarto e foi até o quarto da mãe. E ela começou a ouvir um pouquinho melhor o que estava acontecendo ali. Ela percebeu que a sua mãe estava orando. E a oração da mãe de Fanny Crosby era mais ou menos assim: Senhor, a minha filha é uma pessoa tão talentosa, ela já escreveu hinos para o Senhor, ela toca na igreja, ela te serve, faz a tua vontade. Senhor, por que a minha filha é cega? Se ela não tivesse essa limitação, ela poderia ajudar muito mais. Então eu oro para ti, Senhor, por favor, cura minha filha. E eu estou brigando contigo. Essa é uma oração sincera de uma mãe, sim ou não? É. Fanny Crosby então foi se aproximando da mãe, chegou ao lado da cama e esperou a mãe terminar a oração. Quando aquela mãe terminou a oração, Fanny Crosby olhou para ela e disse assim: mãe, o que está acontecendo? Por que a senhora está orando desse jeito? A mãe disse: Fanny, eu estou aqui brigando com Deus. Por que você é cega, filha? Por que Deus não te cura? Fanny Crosby colocou a mão no ombro da mãe e disse: mãe, nunca mais ore a Deus desse jeito. Eu te pergunto, era uma oração sincera? Sim. Mas Fanny olhou para mim e disse: nunca mais, mãe, não ora mais desse jeito. Porque, mãe, eu tenho as minhas limitações. Eu nunca vi o rosto da senhora. Eu não conheço o rosto dos meus colegas da escola. Eu nunca vou ver o rosto de ninguém. Mas quando Jesus voltar e me restaurar, o primeiro rosto que eu verei em toda a minha vida será o rosto de Jesus. Queridos, o mesmo Deus que criou o universo, o Deus que fez aquele barro e curou o cego, é o Deus que está aqui nessa manhã, pronto para te curar também. Eu não conheço a tua história, e Deus não se importa com isso. Mas eu sei que tem pessoas aqui que durante essa caminhada, essa jornada, também se quebraram. Porque Jesus disse bem assim: volta na criação. O problema começou quando Adão, criado do pó, frágil, se quebrou. E depois disso, todos os bonequinhos que vieram, todas as pessoas que nasceram, até eu e você, nos quebramos também. E precisamos ser consertados, restaurados por esse Deus. Só que agora, para te consertar, para te restaurar, te tornar semelhante a Ele novamente, Cristo não usa mais o barro, e Ele também não usa o ouro. Se lembra da história do início? O Kintsukuroi, as peças eram consertadas com ouro. Sabe o que Ele está usando para te consertar nessa manhã? As gotas do seu sangue derramadas na cruz. Talvez a sua mente esteja quebrada por conta de vícios e conteúdos que têm destruído a sua vida, o seu relacionamento. Talvez o teu coração esteja quebrado porque você entregou ele para uma pessoa que não correspondeu, e muito pelo contrário, te machucou muito. Talvez a sua inocência foi quebrada, destruída. Mas eu quero te dizer uma coisa: nesse momento Jesus está juntando os caquinhos. As peças de Kintsukuroi, quando se quebravam, perdiam o seu valor. Mas quando eram consertadas com ouro, se tornavam muito mais valiosas do que eram antes. Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus está te consertando nessa manhã, e você vai sair daqui hoje muito mais valioso do que quando entrou, amém? Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus maravilhoso. Então o meu apelo para você nessa manhã é que você aceite ser restaurado por Jesus.
Dê apenas uma chance para Ele. E você vai perceber o que Ele vai fazer na sua vida. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã que tenha vontade de estudar a Bíblia, mas ainda não começou. Eu quero dizer para você, conversa com alguém que está aí do teu lado, e vai ser um prazer estudar a Bíblia com você. E talvez tenha alguém aqui nessa manhã também, que já estudou a Bíblia por um bom tempo, mas ainda tem um medo de entregar sua vida por completo a Jesus através do batismo, porque se sente quebrado demais para isso. Eu encerro essa mensagem dizendo para você o seguinte: não existem quantidade de cacos que não possam ser restaurados por Cristo. Você não está quebrado demais para Deus te curar. E eu encerro te perguntando: você aceita ser curado por Jesus? Você aceita ser restaurado por Ele? Que Deus seja louvado. Preste atenção nesse hino. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Querido Deus, Pai amado, nesse momento, Senhor, a nossa vida se resume a cacos quebrados, vasos que precisam ser consertados, ó Deus. Só Tu sabes onde cada um aqui precisa do Teu toque que cura. Por favor, ó Pai, que ninguém saia daqui dessa manhã sem ter tomado uma decisão. Por favor, ó Deus, continue batendo a porta desses corações até que a gente abra a porta para Ti, Pai. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos sermos restaurados. E se tem alguém, ó Deus, que nesse momento também está assistindo essa mensagem, por favor, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja com essa pessoa e toque no coração dela também. A nossa vida continua, Deus. Vamos agora para a escola sabatina, depois vamos para as nossas casas, e a semana continua. Mas nós te pedimos, ó Deus, que hoje, ao sairmos da Tua casa, possamos sair daqui alegres e contentes, porque fomos restaurados e recebemos um novo nome, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. É em nome de Jesus que oramos, restaurados pelo Teu sangue derramado na cruz. Amém. Se você ainda não é inscrito, te peço que se inscreva no canal e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, para nos ajudar a levar esperança ao redor do mundo.